dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então a mais um estudo dessa série Refletindo com Emmanuel, uma oportunidade de analisarmos hoje o capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da lição é Tempo de Confiança e é baseada na seguinte passagem do Evangelho: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. Emmanuel comenta: A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus, em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então vejam, meus amigos, que a lição de hoje traz um tema importantíssimo da fé, da confiança em Deus. Eu gostaria de destacar aqui para a nossa reflexão nos próximos dias as seguintes passagens das reflexões de Emmanuel. Quando ele diz que a importância da fé surge quando tudo parece obscuro e perdido. Por que eu gostaria de ressaltar esse ponto? Porque tudo parece obscuro e perdido, ou seja, nem tudo está perdido. Mas a nossa percepção e naquele momento do vale da nossa caminhada, em que nós não enxergamos toda a situação em sua completude, nós sentimos que tudo está obscuro e perdido. E é nesse momento em que a fé e a confiança em Deus se mostram ferramentas importantes para que consigamos enfrentar adequadamente os obstáculos que surgem, que batem à nossa porta. Então, Emmanuel claramente coloca o tempo de dificuldade como o tempo adequado para o exercício da fé, da confiança em Deus. E essa reflexão também é importante porque Emmanuel mostra que sem isso, ou seja, sem essa dificuldade, seria impossível que fossem aferidos os nossos valores. Quando nós pensamos a nossa trajetória de evolução espiritual como uma caminhada em direção a Deus, como a construção de uma relação verdadeira com Deus, como a construção de uma comunhão com Deus, nós temos que pensar na construção dessa confiança com Ele. E o momento para se aferir o grau de nossa confiança nos desígnios divinos é justamente as dificuldades. Porque é nesse momento em que tendemos a desacreditar de Deus, do propósito divino em nossas vidas. E esse é um exercício que exige de nós humildade. Humildade para entender a superioridade de Deus e a nossa incapacidade de compreender naquele momento o que Deus nos propõe, mas sabedores de que a proposta de Deus é a nossa evolução espiritual, que a proposta de Deus envolve o nosso bem maior, nós conseguimos arregimentar as forças, agregar as forças e as energias para enfrentar aquele obstáculo. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que há inúmeras mensagens sublimes a respeito da fé, e na qual Kardec coloca aquela frase mais importante, uma das mais importantes da doutrina espírita, que é que a fé verdadeira só é a raciocinada,
a capacidade da fé de enfrentar a razão frente a frente em todos os momentos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos passagens relevantes para a compreensão da fé. Porque Kardec fala o seguinte, que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. E Kardec então arremata: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ou seja, a fé é essa nossa capacidade de, confiando em Deus, compreendermos o momento que enfrentamos e, portanto, consigamos concentrar as energias no enfrentamento do obstáculo de forma adequada. Porque muitas vezes, quando não temos fé, nós nos desesperamos, nós não temos serenidade e nós acabamos por deixar de lado valores e virtudes importantes naquele momento. Nós dispersamos as nossas energias em questões que, ao fim e ao cabo, não nos auxiliam na resolução do problema. E é por isso que a fé nos traz serenidade, perseverança. A fé, a confiança em Deus, nos ensina a lidar adequadamente com os problemas que nos são colocados em nossa encarnação. E é por isso, então, que Kardec coloca também no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí a fé se conjuga com inúmeras outras virtudes do espírita e do verdadeiro cristão para nos colocar como pessoas capazes de compreender o nosso momento na Terra e de lidar com essas dificuldades de forma adequada. A fé, nesse sentido, acaba por ser o motor da nossa existência. Acaba por nos trazer esperança, por ser verdadeiramente a mãe da esperança, porque confiando em Deus, nós conseguimos ter esperança que aquele dia de amanhã será melhor do que foi hoje. Essa é a lição da fé. E é por isso que no final da sua lição, Emmanuel coloca: outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Ou seja, vem a dificuldade e a forma como eu a encaro elucida o quanto eu tenho de fé em Deus. Por isso que Jesus socorre os discípulos na tempestade. Primeiro ele socorre, porque é misericordioso, e depois pergunta: onde está a vossa fé? Ou seja, como você lidou com a sua dificuldade? Porque essa é a importância da fé. A fé nos mostra, e a fé que nós temos, nos auxilia a entender como estamos lidando com os desafios que nos são colocados. É com desespero? É com intranquilidade? Ou é com serenidade? Com a crença em Deus? E para finalizar essas nossas reflexões de hoje, eu gostaria que vocês pensassem em quão grande é a fé de Deus em nós. Porque nós normalmente pensamos na fé, com uma via de mão única com relação a Deus, no sentido de que nós nos submetemos a Deus de forma irrestrita, e isso, para muitos corações orgulhosos, é uma grande dificuldade, uma dificuldade que tem que ser superada. Mas a fé e a confiança é uma via de mão dupla com Deus, porque a partir do momento em que nós entendemos que Deus é infinitamente justo e bom, nós entendemos que Deus confia em nós muito mais do que nós confiamos nele. Basta observar, a despeito de todas as nossas falhas, de todos os nossos tropeços, que nós hoje estamos aqui com uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Basta observar as dádivas de Deus em cada amanhecer em nossas vidas, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que precisam de nós, as pessoas que estão sob os nossos cuidados,
as pessoas que estão nas nossas relações familiares, profissionais, dependem do nosso suor, do nosso esforço, da nossa tranquilidade, da nossa serenidade. Imagine então qual não é a confiança de Deus em nós, em todas essas atribuições que nos couberem, todas essas possibilidades que nós temos hoje, no agora. Então é preciso que nós reflitamos também que na medida em que Deus espera de nós a fé e a confiança nos seus desígnios e nos seus planos, Ele confia em nós irrestritamente. E cabe a nós caminharmos até Ele, porque Ele já confia em nós, Ele já nos espera, a despeito de todas as nossas limitações e dificuldades. Então é importante que nós, nos próximos dias, reflitamos onde está a nossa fé, como nós estamos lidando com as dificuldades que aparecem em nossa caminhada, como eu me coloco como espírito e como eu internalizo esses obstáculos. É importante que mantenhamos a fé em Deus diante e sobretudo nos momentos de dificuldade, porque a confiança de Deus em nós é irrestrita e permanente. Fiquem todos em paz, um abraço.